Aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Que bom, que delícia estar com vocês. E eu me sinto em casa. Ô, gente, a família de Deus é um trem bonito demais, não é? Que coisa boa que a gente está junto, porque temos o mesmo Espírito. Trem é coisa de mineiro, gente. A gente é selado pelo mesmo Espírito. Então, quando a gente se encontra, parece que a gente sempre se conheceu, às vezes é a primeira vez que a gente está se vendo, mas na hora de despedir, a gente chora de saudade. É umas coisas que só o Espírito Santo explica mesmo, né? É muito bom estar aqui, e eu estou sendo recebida com tanto carinho, estou trazendo um abração da minha metade, da minha melhor metade. O João está passando por um tratamento e vai precisar de ficar esses próximos dias um pouco quietinho em casa, mas logo, logo ele já está de volta, em nome de Jesus. E eu trago o abração dele para vocês. Ele sempre se gaba de dizer, eu sou o homem que mais frequenta o congresso de mulher no Brasil. E ele não se intimida, ele só pergunta assim, meu bem, hoje eu posso sentar na frente ou você acha que convinha eu sentar lá atrás para não constranger as irmãs? Mas é muito bom estar com vocês aqui. E principalmente para falar de um tema tão importante, gente. Intimidade. E essa intimidade foi corrompida pelo pecado. Quando houve a queda, houve a separação. E eu tenho cá para mim, tá, gente? Isso não é uma teologia, não, é só uma opinião pessoal. Mas eu tenho cá para mim que a dor que a gente reproduz sentiu na separação pelo pecado. Porque no pecado nós morremos. Então eu fico pensando, por que a gente sente tanto? O que a gente sente na morte de um ente querido? Mesmo quando a gente sabe que esse ente querido está indo para o Senhor, está partindo para o Senhor, é inevitável a gente chorar, a gente sentir. E o que a gente sente? Não poder estar mais perto. Não poder estar ouvindo a voz da pessoa toda hora. Não poder ir lá tomar o café junto todo dia. É disso que a gente sente falta. Dessa convivência. Há uma separação que nos impede de desfrutar dessa proximidade, dessa intimidade. Deus, então, providenciou o meio para que nós voltássemos a ter intimidade com Ele. Para que nós voltássemos ao jardim, para que nós voltássemos à comunhão. Jesus veio para reconectar o caminho que foi interrompido pela queda. Mas será que a gente volta? É como se Jesus tivesse chegado para a gente e falasse, pronto, está aqui, as chaves de casa de novo. Pode voltar. Você entra na presença de Deus na hora que você quiser. Não mais agora precisando de um representante. Porque Jesus é o sumo sacerdote. O véu do templo foi rasgado. E agora nós podemos entrar livremente, como o homem no jardim e a mulher no jardim. Mas será que a gente faz? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 20. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a NAA, é a tradução que eu estou usando. Ela pode estar um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma palavra. Êxodo 20, a partir do verso 1, diz assim, então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam
e guardam os meus mandamentos. Vamos até aí. Houve a queda, e desde a queda, o homem separado de Deus foi evidenciando o que a gente consegue produzir sem a presença de Deus. Meu Deus, em tão pouco tempo, a iniquidade se proliferou, de tal maneira que Deus resolve interromper a história e começar de novo em Noé e sua família. Só para nos deixar bem evidente que nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Nós podemos até manter um certo padrão moral por algum tempo, mas o fato é que nós não podemos salvar a nós mesmos. Parece que o que eu estou dizendo aqui, gente, parece muito óbvio. Helena, ok, é por isso que a gente precisa de um Salvador. Você não está contando nenhuma novidade, não? Nós sabemos que a gente não pode salvar a nós mesmos, por isso que o Senhor envia Jesus, e Ele é o nosso Salvador. Gente, mas acontece que nós hoje estamos vivendo um problema muito sério nas nossas comunidades de fé, no mundo todo. A gente está customizando Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para ver como é que os jovens enxergavam Deus. Para você, quem é Deus? E de acordo com essa pesquisa, um estudioso, ele chega a uma conclusão e ele coloca um nome nessa conclusão, dizendo a maneira como a sociedade, a juventude americana estava enxergando Deus. Quando você assiste os filmes americanos, e você vai na América, e você vê as igrejas, e você é da cultura americana, o cristianismo, entre aspas. E aí, o estudioso, esse pesquisador colocou uma definição de como as pessoas enxergam Deus, e chamou isso de deísmo moralista terapêutico. O que é o deísmo? No deísmo, as pessoas acreditam o seguinte, que Deus é o criador de todas as coisas, que Ele é que fez todas as coisas, então não há um ateísmo aí, crer-se em Deus e no Deus criador, só que é um Deus que está preocupado com coisas mais importantes, não é um Deus que está interagindo hoje com a sua criação. Ele nos deu todos os recursos para que a gente viva a vida, para que a gente dê conta da gente, ok? Ele providenciou todas as coisas e agora Ele está preocupado com coisas mais importantes, que a gente aprenda a fazer boas escolhas, a viver de uma maneira correta, a fazer o bem para o nosso semelhante e vai dar tudo certo. Se você viver assim, vai dar tudo certo para você. Aí a gente já entra no moralista. Ou seja, se você for honesto, se você for boa, se você fizer o bem para o seu semelhante, se você pagar suas contas, se você andar em integridade, se você for fiel ao seu marido, então você é moralmente correta. Então você merece o céu. Porque você é uma pessoa gente boa demais. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa bacana. Aí você fala, fulano... E aí, você percebe isso claramente. Não há possibilidade de você sepultar uma pessoa e perguntar, será que ela vai ser salva? Não no deísmo moralista terapêutico. A dúvida surge só se ela foi uma pessoa malvadinha. Mas se ela foi gente boa, boa mãe, fiel ao marido, moralmente correta, sabe? Não andou aí na infidelidade, não andou roubando ninguém. Então, o céu está garantido. Porque é o Deus que quer te ver feliz. Então, você pode fazer uma escolha, assim, às vezes um pouco equivocada, um pouco difícil, mas você está feliz? Então está tudo certo. Se você não está prejudicando ninguém, se você está fazendo tudo certinho, entendeu? E você está fazendo esse caminho aí, essa escolha aí, ela é um pouco diferente para mim, ela é um pouco estranha, mas se você está feliz, o importante é ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz. Gente, é assim que Deus é visto pelos jovens norte-americanos. Mas será que é só pelos jovens norte-americanos? Quando a gente fala na igreja assim, olha, antes de te ver feliz, Deus quer te ver santo. Aí a pessoa fala assim, não gosta dessa palavra não.
Tem gente que eu não desço aqui de jeito nenhum. Ó. Olha, feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. É claro que Deus é um Pai amoroso. O que a palavra de Deus nos diz? Que Ele não vai te dar cobra no lugar de um peixe, que Ele não vai te dar pedra no lugar de pão. Mas acontece, gente, que as coisas não são assim. As pessoas estão colocando diante delas a felicidade como um ídolo. Quando Deus tira o seu povo do Egito, Ele estava começando ali, gente, uma obra poderosa. Ele já havia escolhido Abraão, chamado Abraão e a sua descendência para fundar, através de Abraão, um povo de onde viria o Messias. A salvação, não apenas para Israel, mas para toda a terra. E através desse sacrifício, voltar a ter intimidade conosco. E aí, para dar o start nisso, o que Ele faz? Ele tira o povo do Egito, como Ele já tinha prometido a Abraão, muitos anos antes. O Senhor, na sua conversa, na sua aliança com Abraão, Ele fala assim, olha, a sua descendência vai ser escrava no Egito, mas eu vou interferir com mão forte, e eu vou libertar esse povo do Egito. E eu vou me revelar a ele. E nós estamos nesse momento aqui, em Êxodo 20. Ele está se apresentando aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo, eu sou. E vocês não vão ter outros deuses. Por que o Senhor está falando isso para o povo que já era descendente de Abraão, que com certeza já sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque esse povo, gente, viveu por 400 anos no Egito. O Egito estava na cultura, na prática, apesar deles abominarem algumas coisas ou não praticarem determinadas coisas, eles estavam acostumados, habituados nessa cultura, modelados pela cultura egípcia. Então a idolatria era alguma coisa tão comum, tão trivial, que Moisés demora um pouquinho lá no monte, e a primeira coisa que eles fazem com a demora de Moisés é um bezerro. Deus nos fez como adoradores. E o trono do nosso coração nunca vai ficar vazio. Ou nós adoramos o Senhor e somente o Senhor, através de um relacionamento íntimo com Ele, nos rendendo a Ele, nos submetendo a Ele, porque a adoração não é só música. A música é uma das linguagens através das quais você pode expressar a sua adoração, mas a adoração não é música em si. A adoração é um estilo de vida, é a sua submissão, é o reconhecimento de quem é o Deus da sua vida. Toda a sua vida vai girar em torno do senhorio do Senhor. As suas decisões, é a vida dele que vai modelar a sua. É isso que é viver como um adorador do Senhor. É isso que é tê-lo como Senhor. Só, gente, que a gente fala que o Senhor é Senhor. A gente fala que Ele é o nosso Deus. A gente estampa o Senhor nas nossas camisetas. Coloca versículos nas nossas camisetas. Mas quando a gente vê a forma como a gente está vivendo a vida, a gente está vivendo hoje, no século 21, no Brasil, o deísmo moralista terapêutico. A gente se acha melhor do que os outros porque a gente é evangélico. Vê uma pessoa que não está dentro do nosso padrão de moralidade, a gente fala, sangue de Jesus tem poder. Ô Jesus, sela, salva, transforma. Você quer que o Senhor transforme o pecado do outro, enquanto o Senhor está tentando transformar sua língua grande. O Senhor está se mostrando para o povo de Israel, ali diante do Sinai, antes de ir para a terra prometida, antes de eu entrar com esse povo na terra que mana leite e mel, antes de eu entregar para eles o que eu tenho para eles, antes de eu cumprir a promessa do Messias, resgatador de todas as coisas, eu estou me apresentando para vocês. Eu sou o Senhor.
que te tirou da terra da servidão. Olha, vocês não vão ter outros deuses. Esquece a cultura que modelou vocês. Vem para a intimidade comigo. Vem me conhecer de perto. Vem andar comigo. Como Abraão andou, como Isaac andou, como Israel andou. Vem andar comigo. Mas quando a gente vai lendo o resto da história, a gente vê claramente a intenção de Deus nesse texto. Ele é específico. Não faça imagem de escultura. Eu sei que vocês estão acostumados nesse modelo. Não faça isso. Vocês não precisam disso. Eu trouxe vocês para vocês se relacionarem comigo. Mas quando o povo viu como é que Deus era, o povo falou assim: aqui, Moisés, aqui, vai lá você. Vai lá você, tá bom? Se relaciona com Deus lá e traz os recados dele para a gente. E, gente, aí a gente olha e fala: meu Deus, mas que povo! O Senhor vem, se apresenta para eles, em vez do povo, poxa, eu quero. Não. Eles estavam felizes e satisfeitos que Moisés tivesse intimidade com Deus e viesse só passar a parte fácil, ou a parte difícil, enfim, para eles, mas eles não queriam, tinha medo de Deus. Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Eu não estou falando de temor, porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais temor a gente tem. Mas não é medo, reverência santa. Você pensa: meu Deus, como é que o Senhor, sendo tão grande, me ama assim, tão pequena, tão imperfeita, tão limitada, tão humana? E o fato é que quanto mais a gente conhece a Deus, mais humano a gente vai ficando. Mais humano. A distância de Deus nos desumaniza, nos descaracteriza, nos deforma. Mas a gente sempre prefere, o povo, gente, a jornada do povo, desde que ele sai do Egito, até a entrada em Canaã, é o nosso retrato. Quando eu olhava para a Bíblia, eu lia essa história, eu falava assim: meu Deus, eu era adolescente, eu falava assim: que povo doido, que povo obstinado, que povo cabeça dura, Deus, acabou de ver tanto sinal e maravilha, o mar abriu, cara. Daqui a pouco está lá, Miriam dançou, uau, o mar abriu, beleza. Aí entrou, 3 dias sem comida e água. Começaram no ouvido de Moisés. Acabaram de ver o mar abrindo, será que eles não... Aí eu falei: Deus, como é que pode? Aí o Senhor, o Espírito Santo falou comigo assim: pois é, Helena, então, filha, vocês são igualzinhos. Você, Helena, um dia você está celebrando a vitória que eu te dei, 2 dias depois você já esqueceu da vitória que eu te dei, e está duvidando de novo. Gente, mas eu fiquei com a cara grande, eu falei: Deus, é a pura verdade. E o Senhor, é assim que o Senhor vai nos ajustando, vai trabalhando em nós. O Senhor Jesus veio, abriu um novo e vivo caminho, para que nós voltássemos para casa, para que nós voltássemos para a intimidade com Deus, para que nós voltássemos a conversar com Deus, sem mais precisar do sumo sacerdote nos representar. Não vai precisar de matar nenhum bicho para você chegar a Deus, porque Jesus já derramou seu sangue. Mas a gente não vai. Outros ídolos tomaram o lugar de Deus. Tudo que toma a primazia dos nossos afetos, que não Deus, é ídolo. Não deveria estar lá. Inclusive coisas legítimas. O marido, o filho, o neto, a família, as bênçãos materiais, nada disso pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida.
mas ocupa a gente. O exemplo claro disso é quando a gente olha para os discípulos. Os discípulos de Jesus responderam imediatamente ao chamado. Siga-me. Eles largaram o que eles estavam fazendo. Largaram barco, largaram redes, largaram o cargo de coletor de impostos, largaram a segurança e foram. E viveram, e morreram. Eles se envolveram com Jesus. Isso é intimidade. Eles passaram a caminhar juntos, fazer as refeições juntos, aprender de Jesus o tempo inteiro, ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento, ainda imaturos, confusos, não entendendo bem o que estava acontecendo plenamente, tentando interferir de outro jeito, ainda com a cabeça de um judeu que esperava um Messias para restaurar a glória a Israel. Um Messias político, era isso que eles estavam esperando. Na cabeça de um judeu que esperava um Messias, era um Messias político. Eles ainda não tinham entendido a plenitude da obra messiânica, que não era só para Israel, mas era para todo aquele que crê. Então, na cabeça deles, muitas vezes eles ficavam em confusão. É agora que o Senhor vai tomar o poder? É agora? Não, não é ainda. E aí vocês imaginam esses discípulos no sábado. Espera aí, ele morreu. Como que ele morreu? A gente não está doido. Ele era o Messias, sim. Ele fez milagre, a gente viu. Ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Eu estava lá, você imagina a cabeça deles. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo fez sentido. Para quem tem mais de 50 aí, a ficha caiu. Deu para entender. E não só entender, mas viver de acordo com esse entendimento, com essa compreensão. Os covardes escondidos no sábado, nós podemos ser o próximo, nós podemos ser os próximos. Ousadamente estavam dispostos a dar a sua própria vida. Será que é assim que a gente tem vivido, minhas irmãs? A intimidade com Deus vai transformar radicalmente a nossa realidade. Quando nós caminhamos com Deus, é impossível a gente continuar do mesmo jeito. Mas às vezes você está aí, 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas é a mesma pessoa. A língua dura está aí, a maledicência está aí, a obstinação está aí, o orgulho está aí, a vaidade está aí, está tudo aí, inalterado. Às vezes, debaixo de uma casca de santidade. É só cutucar um pouquinho. É só marcar o lugar na igreja. Quando você chega no congresso e o banco está cheio de Bíblia, a sua verdadeira natureza vem para fora. Quando você está em casa, o pastor não está te vendo, o diácono não está te vendo, o bispo não está te vendo, você está lá, só você e a sua família. As máscaras sociais ficaram lá na porta. Você não precisa fingir para ninguém que todo mundo já te conhece. Sabe o jeito que você trata seu marido, seu filho, sua mãe, sua irmã? Aquela que pega suas roupas sem pedir emprestado? O jeito que você trata vai revelar quem você é. Como a gente cuida da nossa família, como a gente trata a nossa família, é quem nós somos de verdade. E não adianta você tentar transformar isso pela sua própria força, não, minha linda. Você vai conseguir uns 3 meses de sucesso. Mas na primeira oportunidade, chega! Não aguento mais! Mas o Senhor quer nos
nos fazer sair desse lugar. Quando ele fala, lá em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando isso para a igreja. Ele não tá, esse texto de Apocalipse não é para um incrédulo. Não é para quem não crê. E quando fala para um judeu, para alguém dentro da cultura judaica, comer junto é ter intimidade. Eu quero sentar, por isso que era tão escandaloso Jesus sentar com pecador, Jesus sentar com gente de fama duvidosa, de caráter duvidoso. Por quê? Significava que ele queria ser amigo dessa galera? Ele teve que falar: não, eu vim para eles mesmo, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Eu quero sim ser amigo deles, porque quando eu for amigo deles, tudo vai mudar. Comer junto na cultura judaica é: eu quero ser seu amigo. E isso se vê muito na nossa cultura também. Quando você quer ter intimidade com alguém, quando você quer construir um relacionamento com alguém, o que você faz? Vamos tomar um café? Lá em Minas é o café, aqui é o quê? É o café também? Vamos tomar um café. E aí, de um café vira um almoço. De um almoço, vamos fazer alguma coisa junto. Daqui a pouco está viajando para os congressos junto, indo para o final de semana. E assim se constrói um relacionamento. Gente, intimidade não brota, não. O Senhor já deu o passo dele para ter intimidade conosco. Qual é o passo que você está dando, minha linda? O que você está fazendo? Edmeia Williams tem uma comparação que eu acho fantástica. Ela fala: essa noiva fala: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas não para namorar. Como é que quer casar? Porque quando Jesus vem, acontece o casamento de Cristo e a igreja. Mas a gente fala que Jesus... Não, ela fala assim, a igreja, tem muitos na igreja que não quer que Jesus volta porque anseia por ele, não. É porque quer ficar livre da bagaça. Nós queremos ficar livre desse mundo que a gente está querendo que para a gente descer. O mundo está ruim, gente. Todo dia você tem uma história difícil que você tem que lidar com ela. Aí você fala: ora vem, Senhor Jesus, mas não motivado pelo amor e pela saudade de estar com Ele, mas querendo escapar. A Edmeia Williams fala assim: isso não é amor, isso é golpe do baú. A gente quer as riquezas do Senhor, mas não quer intimidade com Ele. A gente quer o que Ele pode nos oferecer, mas não Ele. E eu vou te dizer, minha linda, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós não veremos. Nós temos que desejar o Senhor, namorar com o Senhor, é agora. Essa é a hora, esse é o tempo. Quando a gente se casa, se você quer ter um casamento saudável, você vai ter que começar a ter uma série de atitudes para cooperar, para que esse casamento seja saudável, sim ou não? Então, por exemplo, quando eu me caso, eu tenho que ter a consciência que eu agora não sou mais uma moça solteira. Então, eu não vivo como uma moça solteira. Se eu tenho um mínimo de juízo na minha cabeça, eu não vou ficar de relacionamento de amizade com outros homens. Não, eu posso ter um relacionamento de amizade acompanhada do meu marido. Um amigo é amigo do casal. Eu não tenho um amigo pessoal onde eu vou contar meus segredos para ele. Isso não é saudável. Isso não é indicado. Isso é encrenca. Se eu entendo que agora eu sou casada e eu tenho compromissos, eu tenho que manter uma casa em ordem, eu tenho que, seja dando ordem às funcionárias ou mantendo com as minhas próprias mãos, eu sou dona agora de uma casa. Não tem mamãe para gerir a casa para mim, tem que ser eu. Então, agora eu assumo o meu papel. Se eu estou querendo nutrir um casamento feliz, eu presto atenção àquilo que é importante para o meu marido. Mas a gente tem que criar um ambiente dessa intimidade, gente.
Não é as disciplinas espirituais são a coisa mais fácil de tomar o rumo da religiosidade. Porque você vai lá, eu oro, eu jejuo, eu pratico o silêncio. E aí você começa a se sentir melhor do que todo mundo, porque você bate o ponto direitinho. Se torna aí um teólogo, uma teóloga, a ponta da língua, cheia de conhecimento, só informação. Que continua do mesmo jeito. Praticar as disciplinas espirituais, que fala dessa intencionalidade de se mover em direção a Deus, não te torna melhor que ninguém. Mas o fato é que Deus continua ansiando pela manifestação. A natureza está clamando a manifestação dos filhos de Deus. O Senhor está ansiando por ter mais pessoas aos pés dele, por ver o poder dele efetivo fluindo através do seu povo. Mas o seu povo está ocupado com outros deuses. Está se devotando a outros deuses. A gente pensa que deuses são só as imagens de escultura que o Senhor apresentou aqui, e você sabe que não são. Quando Jesus disse isso, com isso, abre aí, João 15. Isso me atingiu de cheio. E eu vou expor para vocês aqui o meu coração. O verso 7 diz assim, João 15, 7. Minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Porque quem está em Cristo e as palavras dele, nós não vamos pedir nada de forma errada. Nosso coração vai estar alinhado com ele. Não é nada para a nossa vaidade, não é nada para nós mesmos, não é nada para viver de uma forma frívola. Nisto, verso 8, é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Olha o propósito de Deus aí, em ouvir as nossas orações, em manifestar a glória e o milagre dele, para que o nome de Deus seja glorificado, e para que todos saibam que nós realmente somos discípulos de Jesus Cristo. As palavras dele estão permanecendo em nós? Uma coisa simples que Deus me confrontou quando ele estava falando isso. Ontem eu fiz uma live falando sobre isso, mas eu não abri isso na live, vou abrir para vocês. O Espírito Santo começou a falar, minhas palavras permanecem em você, Helena. Helena, minhas palavras permanecem em você. Tem gente que não sabe nem quais são as palavras de Jesus, porque não lê a Bíblia. Já começa por aí. Como é que eu vou estar recebendo as palavras de Jesus se eu não leio as Escrituras? Se eu não estudo as Escrituras? Isso é o mínimo. Mas ele foi lá no âmago, ele falou assim, eu abomino o abuso do pobre. Eu abomino o abuso do pobre. E eu falei, mas Senhor, eu não abuso o pobre. Eu não abuso o pobre, Senhor. Eu comecei a fazer uma varredura assim na minha memória de como eu trato as pessoas que estão comigo, que estão ao meu lado, que servem na minha casa. Não, Senhor. Me mostre, Espírito Santo, onde que eu abuso o pobre? Eu não faço isso, Senhor. Eu também abomino o abuso do pobre. E o Espírito Santo me perguntou assim, quem faz suas roupas?
A loja que eu mais gosto de comprar. Abuso pobre. E se eu compro, eu financio o abuso do pobre. Eu senti tanta vergonha. Porque o meu marido não gosta que eu compre nessa loja. E aí o Senhor denunciou outro pecado. Insubmissão. Seu marido vive dizendo que não gosta dessa loja. Que sente uma coisa ruim quando entra nessa loja. E você não está dando ouvidos ao seu marido enquanto a minha palavra diz que você deve andar em acordo com seu marido. As minhas palavras permanecem em você, Helena. Minhas irmãs. Foi doído, mas foi tão precioso. Tão precioso. Porque é nesse confronto que acontece no sussurro de Deus no nosso coração. É que nós crescemos. Escute o Senhor. O abuso do pobre. O desacordo com meu marido, que eu amo tanto, e pensava que eu era bem submissa. E a idolatria. Por uma marca. Porque eu gosto do corte das roupas. Três pecados. 3 coisas que a gente faz. Não quero ouvir. O Senhor está nos pedindo todos os dias, chega mais perto. E através disso, você vai entender que você não precisa de um tanto de coisa que você achava que precisava. A intimidade nos liberta. Que os ídolos sejam removidos. Eu sou o Senhor, que te tirou da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é pré-requisito para a intimidade. Não tem intimidade enquanto a adoração for restaurada. E para a adoração ser restaurada, essa conexão que coloca Deus onde Ele deve ocupar, no nosso coração. Para Deus ocupar o lugar que Ele precisa ocupar, nos nossos afetos, nas nossas atenções, no nosso tempo, os ídolos precisarão ser removidos. Remova os ídolos. Remova os ídolos. Helena, mas é difícil. Remova os ídolos. Destrua os altares que não são ao Senhor. O grande pecado de Israel foi esse: tolerar altares de falsos deuses. Derrube todos. E literalmente, você vai perder para ganhar. Feche os seus olhos. E deixe a sonda do Espírito Santo descer no seu coração nessa noite, minha irmã querida. Deixe o Senhor mostrar qual é o ídolo que está entronizado nos seus afetos, no seu tempo, nas suas ideologias, na sua percepção do mundo, na maneira como você se comunica, na roupa que você veste,
nos produtos que você consome. Qual é o ídolo que precisa ser removido? Qual altar precisa ser derrubado? O que está travando a intimidade? Sabotando a intimidade? Corrompendo a intimidade? O Senhor não compactua com o pecado. Ele é um Deus santo. Mas muitas vezes nós temos, a nossa perspectiva de Deus está sendo mais modelada pelo deísmo moralista terapêutico do que pelo Deus da Bíblia. O Deus que as Escrituras nos apresentam. Um Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus bondoso, um Deus justo. Nós customizamos Deus. Nos esforçamos para manter o verniz. Fazemos atos de justiça, participamos de iniciativas em prol do pobre, do necessitado, mas por outro lado, abusamos do pobre. Adoramos ídolos. Ignoramos as Escrituras. Temos uma vida de oração medíocre e interesseira. E nisso tudo, o grande problema é que deixamos de desfrutar a mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele. E ele comigo. E ali à mesa, Ele vai tirando os nossos fardos, nossas manias, nossos desvios de caráter, nosso utilitarismo, interesses. Ele vai nos ajustando. Ele vai nos curando. A obra que a gente faz, queridas, é temporária. Mas o que o Espírito faz é profunda, duradoura e gera muitos frutos. Glorifica ao Senhor e nos dá autoridade de discípulos e de filhas.